Graças a Deus, amém? O teu irmão da esquerda, o teu irmão da direita. Dá um bom dia para ele, amém? Aleluia! Convido o teu irmão a se sentar no nome de Jesus. Vamos falar sobre o tema Cristo, o nosso substituto. Deus, quando criou o homem, igreja, Deus criou o homem para que o homem pudesse ocupar um lugar no seu coração. Glória a Deus. É interessante, nós percebemos a forma pelo qual o Criador, Deus, ele teve o cuidado na criação do homem. Deus coroou o homem sobre toda a criação. Ou seja, com o propósito do homem ter um espaço no seu coração, Deus ele vai coroar o homem sobre toda a criação. Nós vamos perceber que no princípio, quando Deus ele dá início à formação, à criação da terra, a Bíblia vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia. Então Deus, através do poder da sua palavra, ele começou a chamar as coisas à existência. Amém? Começou a chamar as coisas à existência. E quando Deus criava as coisas, a Bíblia diz, e viu Deus, o que ele havia feito era bom. Aleluia. O homem, ele desfrutava de uma comunhão saudável e perfeita com Deus, antes da queda. Aleluia. Olha Adão, antes da queda. Qual era o relacionamento que Deus tinha com Adão? No capítulo 1 de Gênesis, eu quero que tu venhas comigo. No seu versículo 26. Diz assim a palavra: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso nós falamos que quando Deus fez o homem, o propósito dele é que o homem ocupasse um lugar no seu coração. Por isso é que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E diz mais: e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aleluia. Então vamos perceber que não somente homem, mas como também a mulher, ambos foram criados para ocuparem um lugar especial no coração do Pai. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para o mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente. E toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Aleluia. Deus não somente criou o homem para ocupar um lugar especial no seu coração, como também o coroou. Deu ao homem o domínio sobre toda a criação. Deus confiou ao homem a criação. Por isso é que o homem desfrutava. Repito, quando falamos homem, não estamos a fazer referência a gênero, amém? Masculino, mas estamos a falar tanto de homem como mulher. Eles desfrutavam de um relacionamento saudável e perfeito com Deus. Agora, depois de Deus fazer o homem, aí a criação estava completa. A Bíblia diz, e a linguagem muda, e viu Deus que tudo quanto ele havia feito era muito bom. O homem trouxe alegria no coração de Deus. Agora, quando o homem decide pecar, desobedecer a lei que lhe foi dada, preste atenção, a queda despertou no homem uma consciência profunda de pecado. Um espírito de complexo de inferioridade. Um senso de indignidade que o domina. E o homem passou a ser controlado pelo medo e a dúvida. O homem desfrutava com Deus um relacionamento saudável. Está a perceber, igreja? E eu espero que essa mensagem ela possa mudar a tua maneira de se relacionar com Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes, mesmo o homem hoje, nascendo de novo, sendo uma nova criação, estar em Cristo, mas ainda, muitas das vezes, por falta de conhecimento da palavra, ele é dominado por essas forças, esses sentimentos. Está a perceber, igreja? No capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou? Quem te disse que estás nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Preste atenção, igreja. Olha a posição de Deus. Amém? Aquele ser que ele criou, tão amável, para poder se relacionar com ele. Agora, esse mesmo ser não consegue estar na sua presença. Ouve a voz de Deus e ele foge. Por que ele fugiu? Ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus.
Ele estava acostumado a ter relacionamento com Deus. Mas naquele dia, o homem sentiu-se inferior. Está percebendo, igreja? O homem sentiu-se complexado. Ele percebeu que ele não era digno de estar na presença de Deus. Por quê? Porque ele agora se achou que estava o quê? Estava o quê? Nu. Mas a pergunta é, ele sempre estava nu ou não? Sim ou não, igreja? Mas por que naquele dia ele entendeu que estava nu? É isso que a consciência do pecado desperta em nós. Está percebendo, igreja? Ele nos faz ver que somos inferiores. Ele traz em nós, ou desperta em nós, uma consciência profunda. Um complexo de inferioridade. E um senso de, ou seja, uma pessoa indigna. Você está percebendo, igreja? Agora, o medo, a dúvida, passou a dominar o coração do homem. Quando ele ouviu a voz de Deus, e Deus perguntou para ele: Adão, onde tu estás? Olha o que ele vai responder: ouvi a tua voz e temi. Mas por que temeu? Porque uma injustiça foi cometida. Está a perceber, igreja? O homem tomou consciência que ele havia errado. Tomou consciência que ele havia tropeçado. E agora? A mesma atitude que Adão teve, ela iria se refletir por tantas gerações na vida dos seus filhos. Hoje, o homem, ele vive fugindo de Deus. Hoje, o homem, ele prefere estar na praia. O homem prefere estar num lugar de diversão do que estar na presença de quem? De Deus. Está a perceber, igreja? Mas olha que a palavra diz: porque na sua presença há abundância de vida e gozo e alegria. Ou seja, o homem foi criado para andar com Deus. O homem foi criado para estar com Deus. Longe de Deus, outras forças controlam o coração do homem. E o homem não terá força suficiente espiritual para poder dominar. Porque o propósito de Deus ao criar o homem é que o homem fosse um dominador e não ser o quê? Dominado. Você está percebendo, igreja? O propósito do Criador é esse. É que o homem domina e não ser dominado. Agora, é interessante nós notarmos aqui algo, amém? Deus disse para Adão para guardar o jardim, para proteger. Mas a pergunta é, se só estavam eles dois, por que havia necessidade de Deus dar essa ordem a Adão? É como se fosse uma ordem militar. Mantém guarda, vigia. Está percebendo, igreja? O inimigo, embora invisível, mas é real. Ele está à espreita. Ele está à espera de uma oportunidade. E quando o homem dá uma brecha, então ele toma o controle. E quando ele toma o controle, ele domina. E quando ele domina, ele escraviza a sua vítima. Satanás não tem piedade do ser humano. A Bíblia o chama de maligno. O mundo jaz no maligno. Olha como está o mundo. Olha como as pessoas sofrem. Diariamente. Pessoas morrem com doenças. Diariamente. Pessoas morrem de fome.
Diariamente, pessoas morrem das mais variadas formas. Por quê? Porque o homem deu o domínio, o comando da terra a um ser caído como ele. Você está percebendo, igreja? Só Deus pode reinar, aleluia, através do coração do homem, que completamente foi lavado, restaurado e purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Preste atenção, igreja. A consciência do pecado, ele trouxe ao homem o senso de condenação. Vou repetir. A consciência do pecado, que foi despertado no homem, ele trouxe a consciência do pecado ao homem. O senso de condenação. E isso tem gerado no homem complexo de inferioridade, culpa, derrota e fracasso. Ou seja, não importa, igreja, como o homem se esforça, não importa como o homem se empenha, sempre vai terminar em fracasso. Está percebendo, igreja? O homem, através da ciência, eles têm buscado melhorar a qualidade da vida do homem. Tantas doenças surgiram. O homem tem convivido até hoje com vários tipos de doença. E o homem, na sua busca de solução, tem procurado melhorar essa situação. Mas sabes, enquanto ele tapa um furo aqui, outro furo se abre onde? Se abre ali. Enquanto o homem resolve esse problema, um outro problema surge. Assim vai sendo a vida do homem. Desgastes após quê? Desgaste. Está percebendo, igreja? O homem tem procurado buscar conhecimento, como poder travar a morte. Hoje, a morte é um dos maiores desafios que o ser humano tem. Mas sabe, igreja, a morte foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Mas sabes, é uma busca em vão. Condenação, culpa, derrota e fracasso. Por mais que o homem se esforça, por mais que o homem tenta, sempre vai terminar fracassado. Por quê? Porque há um poder que escraviza, há um poder que domina. A força do homem, aquela vitalidade que havia no homem, no seu espírito, ela morreu. Quando nós falamos morte espiritual, estamos a falar da luz de Deus no espírito do homem. Essa luz se apagou. Então o homem se tornou um ser fraco. Está percebendo, igreja? Então ele precisa de um substituto. E esse substituto é Jesus. A consciência do pecado, ele veio com a queda, quando o homem se tornou participante da morte espiritual. Eu quero que você venha comigo no livro de Romanos, capítulo de número 7, no verso 14. Aqui, a Bíblia, ele vai nos falar, ou vai tratar, da condição de um homem caído. Amém? Não de um homem nascido de novo, mas de um homem caído. Olha o que diz a palavra. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu sou carnal, fazendo o que, igreja? Vendido sobre o pecado. Agora, quando nós vendemos algo para alguém, esse artigo que foi vendido, ainda pertence a nós? Não. Ele passa a pertencer
a pessoa que adquiriu. Talvez você vive na lembrança, quando você vê, olha, aquele carro era meu, passado, já não é mais. Agora tem um outro proprietário, aquela pessoa que adquiriu. Nós fomos vendidos ao pecado. Ou seja, o pecado tem domínio sobre o homem. 15. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Quantos bons casamentos começam bem, mas terminam quê? Em fracasso. Está a perceber, igreja? 1/3 ou 2/3 das pessoas que casam acabam sempre se divorciando. Por quê? Não é que a pessoa que está a casar, ele vai para o casamento com essa consciência, vou casar para me separar. Não. Ele casa com a melhor das intenções. Está a perceber, igreja? Só que essa lei do pecado, em que o homem está vendido, foi vendido, ele escraviza, ele domina. Por mais que o homem não queira, ele vai acabar sempre o quê? Fazendo. Você percebe, igreja? Olha a pessoa, um ladrão. Ou ele é agarrado, é castigado, ele jura pela mãe, pelo pai, que nunca mais vai voltar naquela vida. Depois da dor passar, tudo volta a quê? Ao passado, ao normal, à vida que ele levava. Por quê? O homem foi vendido ao pecado. O pecado tornou-se senhor do homem. Domina, escraviza. Por isso, o bem que a pessoa quer fazer, não faz. E o mal que ele não quer, isso ele faz. Você está percebendo, igreja? Agora preste atenção. Esse texto, ele está a fazer referência de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Ou seja, a natureza espiritual do homem. Você está percebendo, igreja? Aqui o que está em causa é a natureza espiritual do homem. Sem Deus, esse ser está morto. Então não tem vida, não tem força para poder se impor no propósito pelo qual o Criador o projetou. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo o quê? Não consigo realizar. Há um desejo de fazer o que é certo. Há um desejo em mim de fazer o que é correto, de fazer o que é bom. Mas não tenho força para quê? Para realizar. Para realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está aqui, comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, amém? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, no capítulo 8, igreja, no capítulo 8, a linguagem vai mudar.
Amém? E aqui vamos entender a participação de Cristo na nossa vida. Aleluia. Olha o que diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aleluia. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só. Portanto, essa palavra, ela conclui um assunto. Ou seja, ele vai descrever no capítulo 7 aquilo que o pecado faz na vida do homem. Mas no capítulo 8, ele muda de linguagem. Portanto, agora, aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Preste atenção para você entender aqui algo. Quando Adão pecou, quando Adão cai, ele passou a ser dominado por uma outra lei, uma outra força. Mas sabes, desde o momento em que um homem decidiu entregar a vida para Jesus, ele está livre da condenação. Está percebendo, igreja? Ele está livre da condenação. Aqui o sentido condenação é a mesma palavra que ocorreu lá em Gênesis. Quando Deus diz para Adão, por tua causa, a terra será maldita. Ou seja, a condenação veio por causa do pecado do homem. Mas a condenação, ela nos foi retirada por causa de Cristo. Aleluia. Cristo é o segundo Adão. Aleluia. Preste atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação. O que isso significa, igreja? Quando nascemos de novo, imediatamente a justiça de Deus entra em operação nas nossas vidas. E isso você vai entender no contexto a seguir, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livrar. Ou seja, quando Adão foi criado, Adão estava debaixo dessa lei, que é a lei do Espírito. Por isso, enquanto Adão andava em obediência com Deus, ele poderia comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. Ele só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto Adão participava da árvore da vida, ele estava debaixo dessa lei. A lei do Espírito que dá vida. Aleluia. Mas quando Adão decide participar da árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então outra lei passou a entrar em operação, que é a lei do pecado e da morte. Cristo, ao morrer por nós, igreja, ele nos libertou dessa lei, que é a lei do pecado e da morte. Por isso, quem está em Cristo, nova criatura. Nova criatura significa nova criatura. Aleluia. Hoje, todo filho de Deus que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele vive pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa lei, igreja, ela opera, ela trabalha para nos trazer para cima e nunca para baixo.
essa lei, ela opera por conta da justiça. Porque Adão cometeu uma injustiça. Mas quando Jesus participa dos nossos sofrimentos, e deixa aqui explicar algo. Quando Jesus esteve nessa terra, ele veio como Adão antes do pecado. Ele era perfeito. E ele desfrutava de um relacionamento saudável e perfeito com o Pai. Jesus não tinha complexo de inferioridade. Por isso ele poderia chegar para Deus, quer dizer, com toda consciência pura. Olha quando Jesus estava diante da sepultura do Lázaro. Ele olhou para os seus e disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Uma consciência sem condenação. Olha quando ele estava diante de uma multidão de mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Simplesmente deu graças e alimentou aquela multidão. Jesus, quando ele veio, ele tinha a mesma capacidade que Adão tinha no quê? No princípio. Está percebendo, igreja? Porque Adão vivia sobre essa lei, a lei do Espírito que gera vida. Quando Jesus vai parar na cruz, aí se cumpre aquilo que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que ele falou lá em Apocalipse, o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aí é um mistério. Jesus, ele assemelha-se a Adão depois de pecar. Por isso ele não falou: Pai, não, Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, ele sentiu-se desamparado. Aquela pessoa confiante, que chegava diante de um cego, diante de um surdo, diante de um paralítico, diante de um morto, simplesmente ordenava e as coisas aconteciam. Naquele dia, ele sentiu-se indigno, sentiu-se culpado. Por que me abandonaste? Jesus, naquela hora, ele estava a carregar o pecado de toda a humanidade. Está percebendo, igreja? Ele foi ferido de Deus, porque foi a vontade de Deus que ele sofresse em nosso lugar. Por isso, a morte de Cristo é uma morte substituta. Jesus não morreu porque ele era pecador ou porque ele era mau. Não. Ele morreu no teu lugar e no meu lugar. Para quê? Para nos trazer de volta a vida com Deus. Para quê? Para poder nos devolver a honra que nós tínhamos no princípio. A dignidade que nós tínhamos no princípio. Aquela consciência de filho de Deus, sem culpa, sem medo, sem dúvida, sem complexo de inferioridade, a controlar nossa mente. E deixa lhe dizer, igreja, hoje, se você está em Cristo, esses sentimentos são passados. Tudo se fez novo. Nós precisamos agir debaixo dessa consciência. Quando Jesus ressuscitou, aí começou uma nova vida para o ser humano. Porque a prova que ele é justo e que Deus aceitou o seu sacrifício é que ele ressuscitou. Hoje, nós já não somos como Jesus antes do pecado ou na cruz. Nós somos como Jesus depois da sua ressurreição. Por isso é que no livro
de 1 de João, ele vai dizer que assim como era Jesus, 1 de João capítulo 4, 17, assim como era Jesus, também somos nós neste mundo. Aleluia. Assim como era Jesus, ou melhor, assim como ele é, como Jesus é, está falando no tempo presente, conforme Jesus é agora, também somos nós nesse mundo. Aleluia. Diga, eu vivo pela lei do Espírito de vida, pela lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus. Diga, eu estou a andar, eu estou a caminhar, eu estou a me mover debaixo dessa lei, da lei do Espírito que tem gerado vida, que tem dado vida em Cristo Jesus. Essa lei me libertou da lei do pecado e da morte. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Eu sou livre. Quando nós louvamos a Deus, mas a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. E eu sou. Vamos lá. E eu sou. Mas a graça. Mas a. Trazendo salvação. E eu sou. E eu sou. Mas a graça se manifestou, trazendo salvação. E eu sou. E eu sou. Pela graça, pela eu sou. Aleluia. Eu sou. Pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, eu sou livre. Eu sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Pela graça, pela. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou pela graça, pela. Eu sou livre. Aleluia. Quando Adão caiu, automaticamente a consciência do pecado despertou nele. Você percebe, igreja? Quando o homem nasce de novo, ele precisa trabalhar para que a consciência, que ele é livre, possa dominar ele. Por que muitos de nós não temos força na oração? Por que não temos confiança na nossa oração? Porque desconhecemos essas verdades. Está percebendo, igreja? Não temos consciência dessa verdade. Muitos de nós apenas sabemos que sou da igreja A, sou da igreja Y. É preciso nós crescermos no conhecimento de Deus e no conhecimento de Cristo. O que é que Jesus fez por nós? Vamos terminar agora no livro, amém? No livro de 2 de Coríntios, capítulo de número 5, verso 17. Podemos fazer a leitura?
assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso não é ideia do pastor, não é ideia do homem, é o propósito de Deus para remir o homem através de Jesus. Se alguém está em Cristo, amados, estar em Cristo é uma posição em que nós nos encontramos. Não saia dessa posição. Aleluia. Adão, ele estava no jardim, mas ao deixar ser influenciado, ele saiu daquela posição. Você está percebendo, igreja? Quando nós estamos em Cristo, é uma posição. Estar em Cristo, ele faz referência a um estado de graça. É um estado de graça em que nós nos encontramos. Por isso, é que Tito capítulo 2, tome nota, versículo 11, vai dizer o quê? Mas a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Estar em Cristo é um estado de graça. Aleluia! Diga, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Assim como Adão estava no jardim antes da queda. Quando ele cai, ele sai daquele estado. A graça estava lá, porque Adão não fez nada para merecer aquilo. Deus simplesmente fez o homem e lhe colocou no jardim. É graça ou não é graça? É graça. É graça. Por isso, quando ele errou, não valorizou o que ele tinha, ele foi o quê? Retirado. Igreja, é um grande privilégio ser de Jesus. Aleluia. É uma bênção pertencer a Cristo. Isso nos dá o direito legal de estarmos na presença de Deus sem sentimento de culpa, sem complexo de inferioridade, sem sentimento de desigualdade, porque a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ou seja, Pai. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus nos deu poder, capacidade de sermos filhos. Então não deixe com que o inimigo rouba de ti essa graça. Aleluia. Não permita isso. A Bíblia diz que muitos perdem a graça porque recebem em vão. Muitos perdem a graça por quê? Porque eles se privam dessa graça. A graça, ela nos ensina que devemos viver nessa terra uma vida justa e no temor do Senhor. Aleluia. Como pode, às vezes, uma pessoa que frequenta igreja, diz aceitar Jesus, mas quando sofre uma pressão vai procurar quimbandeiro? Como pode isso? Esse tipo de postura é uma atitude que a pessoa está se privando do quê? Da graça. Essa atitude te faz você sair da posição, a razão pela qual depois vai sofrer tormentos,
começa a ter o quê? Perturbações. Porque alguém que está a andar com Deus, eu pergunto, vão começar da onde? Aleluia. Vai começar da onde? Por isso Efésios, ele vai nos dizer, Efésios 4, aí no verso 26 ou 27, não deis lugar a quem? Ao diabo. Adão, ele deu lugar a Satanás. E ele deu lugar, o diabo rebentou com a vida de Adão e da sua descendência. Satanás, ele não está nesse jogo para perder. Ele não está. Quando Jesus assume a natureza humana, se faz homem, Jesus vence o diabo, Satanás é um inimigo derrotado. Está percebendo, igreja? Mas ainda assim, ele procura crentes desavisados da verdade, para poder quê? Lhe tirar da posição de graça. Por isso é que eles estão sempre a sofrer perturbações. Você percebe, igreja? Quem está em Cristo, nova criatura é. E essa lei não vai entrar em vigor quando nós um dia entramos no céu, não. Assim como falamos em Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação. Já está a vigorar agora. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas são passados. As coisas velhas são o quê? Sabes? Deixa eu dizer uma coisa. Nesse ponto, as coisas velhas são passadas. Presta atenção. Antes de você conhecer Jesus, talvez você padecia de um tipo de enfermidade. Mas depois de você nascer de novo, você entender isso, que as coisas velhas são o quê? Passado, e tudo se fez novo. Você constrói essa consciência, essa doença vai deixar o teu corpo. Está percebendo, igreja? Essa doença vai deixar o teu corpo. E tem que deixar, porque tudo se fez novo. Aquele poder dominador, Jesus lhe tirou a força que ele tinha de escravizar o homem. Hoje o homem é livre. Por isso a Bíblia diz, lá no livro de João, no capítulo 3, aquele que vive na prática, quer dizer, ele diz estar em Cristo, mas vive na prática do pecado, diz que ele não conhece Cristo. Está percebendo, igreja? Porque a graça não nos permite permanecer no pecado. Não pode. Nós estamos livres disso. Por isso você não pode dizer, não, pastor, eu até tento, mas não consigo largar a bebida. Mentira, igreja. Isso é mentira. Você não larga porque você gosta de, você ama isso. E a Bíblia diz, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que quê? Do que a luz. Não estou com isso a condenar ninguém. Não estou com isso a te condenar. Enquanto você estiver vivo, há esperança. Mas você precisa tomar um posicionamento. Você não pode estar em Cristo e ao mesmo tempo procurar quimbandeiro. Não. Ah, não, apóstolo, eu não consigo. Porque é uma tradição familiar. Não pode isso. Cristo nos libertou da tradição. Está escrito: não foi com prata nem ouro, nem com pedras preciosas, que fomos resgatados
da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Aleluia! Aleluia! Liberta-se da consciência da tradição. Conecta-te a esta graça. Aleluia! Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não vai ser é. Não será é agora, no tempo presente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo, igreja. Aleluia. Por isso eu vivo pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me libertou da lei do pecado e da morte, que me libertou das enfermidades, que me libertou da pobreza, que me libertou das maldições familiares. Eu estou livre disso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. E tudo isso, igreja, provém de Deus. Assim como Deus decidiu criar o universo e colocou o homem, também Ele decidiu resgatar o homem da quê? Da maldição. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Mesmo Adão caindo, Deus veio ao encontro dele. Adão, onde você está? Adão disse, ouvi a tua voz, vi que estava nu e fugi. Sabes? Ainda assim, diz a Bíblia, que um cordeiro foi morto e com as suas peles Deus cozeu vestes para cobrir Adão e Eva. Aleluia. Fala da justiça. Por isso Apocalipse diz assim, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, pois não aparecerão nus diante do trono de quem? Do cordeiro. Mas aqueles que não nascerem de novo, eles vão aparecer nus na sua vergonha diante do tribunal de quem? De Cristo. Mas nós vamos aparecer com as nossas vestes de justiça. Porque essas vestes nos foi dado por Jesus Cristo. Por isso você não pode ter vergonha de Deus. Você não está nu. Está percebendo, igreja? Nós estamos revestidos de uma glória. Nós estamos revestidos de uma graça. Essa graça nos protege diante da glória de Deus. Está percebendo, igreja? Nós podemos aproximar à vontade. A glória não vai nos matar. Pelo contrário, nós participamos da natureza de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa é a razão, igreja, que nós não pregamos condenação. Olha o versículo 17. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo, os homens, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não imputou ao mundo, ao homem, o seu pecado. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quando Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu, as pessoas se escandalizaram com Jesus, mas como é que pode? Esse homem é pecador, como é que ele vai entrar na casa de um publicano? Jesus disse, esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quando aquela mulher entrou na casa de Simão sem ser convidada e pegou um vaso de alabastro cheio de nardo puro e despejou nos pés de Jesus, as pessoas diziam, se esse homem fosse profeta,
fosse de Deus, ele saberia que tipo de mulher é essa que está a lhe tocar. Jesus entendeu os pensamentos dele. Tá, pessoal, igreja? Disse assim: aquele que muito lhe é perdoado, muito também que vai amar. Por isso nós lhe amamos, porque ele nos amou primeiro. Aplauda o Senhor, igreja. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, enquanto os seus acusadores pegavam em pedra para lhe destruir, Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, eles se foram. Mulher, nem eu mesmo te condeno. Vai em paz e não peques mais. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus provou o seu amor por nós em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Então, ninguém está aqui para condenar ninguém. Permaneça na posição em que Cristo te colocou. Viva debaixo da graça, igreja. Porque estar em Cristo é a melhor posição que um homem deve estar. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor no nome de Jesus.